Bom dia, graça e paz. Pode sentar, queridos. Você está bem? Amém ou não amém? Pergunta aí para 2 ou 3 pessoas: vai tudo bem? Está tudo bem com você, com a sua casa, com sua família, com seu coração? Glórias a Deus. Que bom que a gente está na casa do Senhor, não é? Queridos, eu convido vocês a abrir a Bíblia nessa manhã. A gente teve um probleminha aqui conseguiu não, né? Com a exposição aqui do texto. Nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 2. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. A minha versão que eu vou ler é na linguagem de hoje. Então é um pouquinho diferente talvez da sua, mas é a palavra de Deus e eu quero ler esse texto com você. Ruth, capítulo 2. E deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Os demais textos vão aparecer na tela sem problema. E esse texto nós vamos voltar a ele algumas vezes nesta manhã. Ruth capítulo 2. Vamos ler. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico, muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar espigas que ficarem caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para que não mexam com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, a sua pátria, e veio viver entre os que não conheciam. Que o Senhor a recompense por tudo que fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio buscar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço do pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi o que havia trabalhado, onde havia trabalhado. Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para com os vivos, quanto para os que já morreram. Nesse caso aqui, ela está dizendo porque a família de Boaz o marido de Noemi fazia parte dessa família. Então, por isso ela diz para os que já morreram, ok? Porque ele estava sendo bom para Elimeleque, ok? Só para deixar isso claro aí na cabeça de vocês.
Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se você for trabalhar em outra plantação, você poderá ser humilhada. Em algumas versões diz violentada. Assim Ruth trabalhou com os empregados de Boaz e catou espigas até terminar a colheita de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, aqui estamos nós. Sou apenas o canal, o instrumento, fala através da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Creia, um novo tempo está chegando. Diga para quem está perto de você: creia, um novo tempo está chegando. Agora, se você falou isso, com certeza a pessoa não entendeu, porque se tivesse entendido, eu teria dado glória a Deus. Então fale de novo: creia, um novo tempo está chegando. Parece que começaram a entender, vai precisar falar de novo: creia, um novo tempo está chegando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa história começa no capítulo 1 de uma forma interessante. Elimeleque é um homem da tribo de Israel que mora na cidade, numa vila chamada Belém. A fome chegou severa em Belém. Elimeleque então decide pegar a sua família. Ele já tinha 2 filhos. Durante o período daquela crise que estava acontecendo em Belém, nasceu o primeiro filho de Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei. É o significado do nome de Elimeleque. Mas independente ou a despeito do seu nome dizer que Deus é o seu rei, Elimeleque tentou tomar as suas próprias providências para resolver o problema da fome para a sua família. O primeiro filho de Elimeleque e Noemi nasceu, e como era um momento de crise e de grande escassez, eles colocaram o nome de Malom. O judeu dava o nome a um filho, a pastora Elis falou sobre isso aqui outro dia, dava o nome ao filho de acordo à circunstância, de acordo com o problema que estava enfrentando, de acordo com a dificuldade, ou como um ato profético. Nesse caso aqui não foi um ato profético, foi dizendo apenas o que estava acontecendo. E Malom significa morte ou vai morrer. Imagina você colocar o nome do seu filho dizendo que ele vai morrer. Significa morte ou vai morrer. A situação ficou pior. E o segundo filho de Noemi com Elimeleque nasceu, eles colocaram o nome de Quilion, que significa doente. Ou seja, não estava nada bem na casa de Elimeleque e de Noemi. Então o que é que Elimeleque faz? Pega a família e vai para Moabe. Moabe é uma terra de pessoas pagãs, que não temem a Deus, que não servem ao Deus de Israel, e que portanto não têm aliança com o Senhor. E quando você sai do lugar da bênção, da casa do pão, para ir buscar pão aonde não tem bênção, vai ter problema aí, vai ou não vai? Vai. E aí o que é que acontece? Nesse tempo, 10 anos se passaram, em que eles moravam em Moabe. Elimeleque morre. Elimeleque morre. Fica então Noemi com os seus 2 filhos e as suas 2 noras. Acontece que morreu. E Quilion, que significa doente, também morreu. E agora é uma casa com 3 viúvas. Se uma viúva já não era uma coisa boa naquele tempo, era desprezada, era humilhada, era sofrida, ela passava maus bocados, 3, aí é problema triplo. Noemi então chama as suas noras e manda que elas voltem para a sua terra. Diz: voltem para a sua casa. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Havia uma cultura em Israel chamada lei do levirato. E essa lei dizia o seguinte: quando um filho morresse casado e não tivesse, quando um homem morria e não tinha deixado filhos, o irmão dele ou o parente mais próximo casaria com essa mulher, e os filhos dele, ou o primeiro filho, seria da linhagem do falecido. Então Noemi olha para as 2 noras e diz: eu não tenho mais filho para dar a vocês como marido, vocês não têm nenhum futuro comigo. Ainda que eu tivesse um filho agora, vocês não esperariam ele crescer e chegar à idade de casar, vocês seriam avós já na idade, não tenho condição de dar sustento a vocês, voltem para casa. Ofra, que é a outra nora de Noemi, entende que isso é uma ideia boa. Tem gente que mete o pau em Ofra, esculhamba ela, diz que ela foi desumana e tal, mas o que você teria feito? Se fosse você, não teria voltado para casa, sendo jovem?
podendo casar de novo, podendo reconstruir sua vida, vendo que não tinha nenhum futuro, não sendo judia, não tinha nada a ver com a cultura judaica, você não voltaria para casa? Talvez voltasse. Então deixa a Orfa em paz, porque parece que ela está fazendo a coisa que é melhor para ela. Noemi, Ruth, pelo contrário, diz: não, eu não vou fazer isso. Eu vou te acompanhar. Aonde você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus, onde pousares, pousarei eu. Esse texto a gente prega geralmente em casamento, falando da esposa para o esposo, mas esse texto foi dito de uma nora para uma sogra. Já pensou em dizer isso para sua sogra? Onde você fores, irei eu, onde você pousar, pousarei eu, seu Deus será meu Deus, sua casa será minha casa. É por sua conta e risco. Não é verdade? Eu diria isso para a minha esposa diria isso para dela, tenho certeza. E você diria isso para a sua, parabéns. Você tem uma boa e uma excelente sogra. É Noemi dizendo à sogra: onde você for, eu irei. O seu Deus será meu Deus. Onde você pousar, eu pousarei. Onde você dormir, eu vou dormir. E nós ficaremos juntas. Hashtag não abro mão de você. Amém? Então, esse é o começo da história. Noemi volta para a terra dela. Ela sabe, descobre, ouve a notícia que Deus abençoou a terra de Belém. E ela decide voltar para Belém. Quando Noemi volta para Belém, ela entra na cidade com Ruth. As suas amigas vêm encontrá-la. E aí diz a ela: oh Noemi. Noemi significa amiga, companheira ou feliz. Em algumas pode ser também traduzida por graciosa, alegre. E quando as amigas vêm encontrar Noemi, diz: alegre voltou, companheira voltou, a alegria chegou de volta à cidade. Acontece que Noemi olha para as suas amigas e diz: não me chamem de alegre, porque Deus me feriu. Deus desceu o cajado sobre mim. Eu saí daqui com o marido, 2 noras e 2 filhos. Volto sem nada. Eu não me chamo mais Noemi, me chamem Mara, que significa amarga. Estou em grande amargura. Esse é o resultado da história de Elimeleque e sua família. E eu quero começar essa manhã dizendo para você o seguinte: nem toda decisão é sábia, mas toda decisão gera consequências. Amém? Nem toda decisão é sábia, mas toda decisão gera consequências. E eu quero pensar com você nessa manhã 4 verdades que podem ser o norteador da nossa vida para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, não a partir da história de Noemi, mas a partir da história de Ruth, essa estrangeira que volta para casa, ou que vem para acompanhar sua sogra, numa terra que ela não conhece, num lugar onde ela não sabia se seria bem recebida, num lugar onde ela não sabia como seria a sua história ali, mas é na história de Ruth que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã, amém? Está preparado? Está preparado? Sim ou não? Então vamos pensar a palavra do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte, talvez o momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, seja um momento de incerteza. É no país inteiro, é no mundo inteiro, no nosso Brasil. Então, as coisas que estão acontecendo aí, estão deixando a gente meio de, quem tem cabelo está ficando de cabelo em pé, quem não tem, a careca está brilhando, não é? Enfim, a gente está ficando meio desesperado, porque não sabe o que é que vai acontecer. Desesperado é força de expressão. Mas nunca foi fácil. Já foi fácil alguma vez? Quem tem mais de 50 anos aqui como eu, algum dia foi fácil? Nunca foi. Para os que estão chegando agora, não sabem o que é enfrentar uma guerra, não sabe. O meu sogro faz 90 anos, se Deus permitir, agora em janeiro. Ele já passou por 2 guerras. E ele conta com orgulho, ele diz: quando a Primeira Guerra Mundial eu morava naquela casa ali. Eu me lembro. Sabe, quem tem 90 anos sabe o que já enfrentou, verdade ou não? Então nunca foi fácil, diga nunca foi fácil. Mas Deus sempre cuidou de nós. Então creia, tem um tempo novo de Deus chegando para você e para mim. E a primeira coisa que você precisa entender nessa manhã é: nunca diga que as circunstâncias conspiram contra você. Deu tudo errado, virou do avesso,
Não era isso que eu pensava. As circunstâncias, pastor, viraram contra mim. Eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu fiz um investimento, eu tive um sonho, eu construí uma ideia, mas deu tudo errado. E agora eu estou numa maré de azar que só Jesus para ter misericórdia. Qual era a garantia que Ruth tinha quando disse a Noemi: aonde você for, eu irei, onde você pousar, eu pousarei, seu Deus será meu Deus? Qual era a garantia que Ruth tinha? Nenhuma. A não ser na frase: o seu Deus será o meu Deus. Era a única. E essa é mais que suficiente, é meu ou não? Mas onde você for, onde é que vai uma viúva que não tem mais terra, que não sabe onde é que estão as propriedades? Para onde é que vai? Mendigar na cidade? Então se você for mendigar, eu vou mendigar junto. Se for morar debaixo da ponte, é para lá que eu vou. Se você for pedir esmola na esquina, é para lá que eu vou. Se você for vender água mineral na estação da Lapa, é para lá que eu vou. Para onde você for, eu irei. Dizer para onde você for, eu irei, para quem tem grana, dinheiro, futuro, propriedades e pode me dar uma esperança, até eu diria. Você não? Todo mundo diria. Agora dizer para quem está com a mão na frente, a outra também. Ruth não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhuma esperança. Ruth era moabita, era uma mulher pagã, vindo para uma nação cristã. Sabe qual era a probabilidade de Ruth ser estuprada, violentada ali, até porque era viúva, sem nenhum respeito da sociedade? De quase 100%. Ela poderia ter todo tipo de destino naquele lugar, naquela cidade. No capítulo que nós lemos, no verso 9 e no verso 22, isso deixa muito claro. Olha o que Boaz diz, olha o cuidado que Boaz tem com Ruth, porque sabe que ela corre esse perigo. Verso 9: preste atenção, fique com elas no campo e vão cortar espigas. Eu dei ordem aos meus empregados para que não mexam com você. Em outras palavras, Boaz está dizendo: esses homens sabem que mesmo você sendo uma pessoa vulnerável, e estando, entre aspas, disponível para eles fazerem o que eles quiserem, com você, eles não vão mexer. No verso 22, Noemi diz a mesma coisa: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se você ficar trabalhando na plantação de outro homem, você poderá ser humilhada. Na sua Bíblia pode estar escrito violentada. Então esse era o perigo que Noemi corria, esse era o risco que ela corria, essa era a história dela, isso era o que estava reservado para ela do ponto de vista. Agora veja o que é que a Bíblia diz para mim e para você. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. Eu vou ler de novo. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que nós podemos ver. Amém? Talvez para você nessa manhã, o que você esteja vendo é exatamente o que Ruth via. Todos os prognósticos estão contra, todas as palavras são contrárias, todas as esperanças estão em baixa. Mas nessa manhã a palavra do Senhor é: os tempos difíceis não são comparados com os tempos bons que hão de vir sobre mim e sobre você. Aleluia. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se você ficar esperando a economia do país bombar para montar um negócio, para investir, para fazer alguma coisa, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Tem planos, tem projetos, tem propósitos, tem ideal, tem desejo, tem força de trabalho, parta para cima agora, porque você tem a bênção de Deus sobre sua vida. Amém ou não? É agora. Não espere. Tem uma música secular que diz: quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, faz o momento, faz a situação acontecer. Eu sei, vou fazer acontecer. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. Sabe por que eu faço? Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém ou não? Então esse é o momento. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Ruth não tinha nada, gente, a não ser a coragem. E é isso que ela vai usar no início do capítulo 2. Volta lá, no início do capítulo 2. Ela acorda no dia de manhã, verso 2, e ela diz assim: Noemi, sabe demais? Eu vou fazer alguma coisa. Vai fazer o que, Ruth?
Você, se sair na rua, você pode ser violentada. Ruth, você não é dessa cidade. Ruth, você não é daqui. Ruth disse: Noemi, minha sogra, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou catar espigas. Eu vou entrar numa plantação dessa aí e vou começar a catar espigas. Havia uma lei em Israel que no tempo da colheita, os pobres poderiam vir atrás dos segadores ou dos colheitadores, colhendo as espigas que ficavam no caminho. Havia uma regra que toda a plantação, na quina da plantação, bem aqui nas quinas da plantação, os coletores não colhiam. Essas quinas ficavam para os pobres. Então os pobres podiam vir aqui nas quinas das plantações e pegar todo fruto que caísse do cesto que já tinha sido colhido, não podia ser pego do chão, tinha que ser deixado para os pobres. E é exatamente nessa brecha que Noemi vai entrar. Ela diz: eu não quero nada de ninguém, eu quero aquilo que me couber a mim. Eu vou pegar o que sobrar. Lembra da mulher que disse a Jesus: os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do Senhor? Eu não quero o bem de ninguém, eu quero apenas o que sobra, porque o que sobra para mim é o suficiente. Nessa manhã eu quero dar uma palavra profética para você. Deus não tem o que sobra para você, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor de Deus está preparado para aqueles que confiam nele. Glória a Deus. A situação pode não ser perfeita, presta atenção nisso, e geralmente não é, nunca é, mas nada, nem ninguém nesse mundo é maior do que o Deus a quem você serve. Nada, nem ninguém nesse mundo é maior do que o Deus a quem você serve. Glória a Jesus. Lembra que eu pedi para você no início do texto repetir uma frase? Está lá no verso 3, vamos voltar para lá, verso 3. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam, e por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz. Você repetiu comigo qual foi a frase? Foi de novo, por acaso. Tem coisa que você acha que acontece por acaso, né? Talvez você que está assistindo essa mensagem hoje, estava zapeando aí pela internet, e por acaso, caiu nessa palavra, caiu nesse culto. Você hoje acordou de manhã, não tinha o que fazer, andou pela cidade, e aí quando você encontrar alguém, mais tarde vai dizer: rapaz, eu saí sem destino, e por azar, eu fui parar numa igreja. Por acaso, eu entrei numa igreja batista hoje de manhã, tinha um negão lá falando, eu parei para escutar. Não é acaso, é cuidado de Deus com a sua vida. Você não está assistindo essa mensagem por acaso, isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Para Noemi foi por acaso que ela entrou na fazenda de Boaz, mas havia um plano, um propósito de Deus para a vida de Noemi e para a nação de Israel, porque é Boaz que vai ser o predecessor de Davi e que vai ser o predecessor de Jesus. É dessa história que vai nascer o meu Salvador e o seu Salvador. Então nada é por acaso, nada é em vão. Lembra da música? Na vida do crente, tudo tem uma razão. Não é verdade? Esse hino é cantado aqui nas terças-feiras. Todo mundo que vem aqui canta esse hino na culto de terça-feira. Terça-feira com Deus. Não é? Todo mundo que vem aqui canta essa canção. Porque nada é por acaso, não foi por acaso na vida de Noemi. O tempo bom não é aquele, o tempo bom é agora. Amém ou não amém? Segunda coisa, antes de dizer a segunda coisa, deixa eu dizer para você assim. Pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele conta uma história. Ele diz que quando os filhos dele eram pequenos, eles levaram um exercício de casa, dever de casa. O mineiro chama de para casa, a gente aqui chama de dever de casa, né? O exercício para casa. E a esposa dele, a primeira esposa dele, a Ana Maria, ainda estava viva e cuidando dos filhos, os filhos eram pequenos, e ela precisou sair e deixou ele com o filho para fazer a atividade da casa. Ela, professora de inglês e professora de português. O exercício era exatamente gramática. Ele não é a área dele. A área dele é matemática. Então tinha lá paroxítono, proparoxítono, e Ana Maria já tinha dado a ele uma orientação de como descobrir o que é um, o que é outro. Você chama a sílaba mais forte. Aí na hora do exercício está ele falando uma palavra, ele achava uma sílaba mais forte e o menino achava outra.
E aí agora como é que descobre? Num determinado momento o menino olhou para ele e disse: pai, a gente está quebrado, nem eu sei e o senhor menos ainda. Aí ele disse, cheio de sabedoria, ele disse: meu filho, as coisas fáceis Deus deixou para outros, para a gente só deixou as mais difíceis, vamos meter a cara. Entendeu isso? As coisas fáceis talvez tenha ficado para outro. As coisas difíceis, aquilo que você acha que é difícil, Deus deixou para você, meta a cara. Nunca é fácil. Não significa que vai ser, mas significa que você tem a bênção de Deus. Portanto, nunca diga: as circunstâncias conspiram contra mim. Há um projeto, há um plano, há um propósito bem elaborado pelo Criador da sua vida, e Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Amém? Segunda coisa, para entender esse princípio e viver essa verdade: volte a viver. Diga para quem está perto de você: volte a viver. Pastor, eu estou falando com uma pessoa que está viva. Como é que eu vou mandar voltar a viver alguém que está vivo? Não é isso que viver que eu estou falando. Tem um bocado de gente sentada, é possível, aqui nessa manhã, ou quem sabe assistindo aí pela internet, que está morta. Sonhos mortos, projetos mortos, vida espiritual morta, santificação morto, santificação morta, adoração morta, comunhão com Deus morta, está morta, apesar de estar viva. Então é para esta pessoa que eu quero falar nessa manhã: volte a viver. Todo o processo, seja bom ou seja ruim, ele tem início, meio e fim. Todo o processo tem início, meio e fim. Não importa se é bom ou se é ruim. Tudo que começa tem um período e ele acaba. Então eu não posso ficar lamentando as coisas ruins, porque elas vão acabar. Um dia isso vai passar. E eu não posso ficar no saudosismo daquilo que foi bom, porque já passou. Eu já preguei aqui outro dia sobre isso. Ontem passou, o hoje eu posso fazer, e o amanhã não me pertence. Então presta atenção, acorda, viva. Saia do saudosismo e saia do futurismo e viva o agora. Viva o momento que Deus está preparando para você agora. Esse é o momento. Você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, na família certa, na igreja certa, ouvindo a palavra certa, adorando ao Deus certo. É para aplaudir Jesus? Aplauda com vontade. Glória a Deus. Quem é Noemi, meus irmãos? Quem é Ruth? Duas viúvas, e quem já perdeu um parente, especialmente um marido, um pai, uma mãe, sabe o quanto isso dói. O luto também precisa acabar. Ah, pastor, eu perdi meu emprego, era um emprego que eu ganhava 20 mil por mês, o meu último eu ganhava 9, estou 6 anos sem ganhar R$1. Em 2016 eu ganhava 9 mil reais, 10 mil reais, 9.700 reais. A pessoa só fica todo dia dizendo: ah, como era bom 2015, como era bom 2016, ah, como eu queria voltar no tempo. Volta. As coisas boas passam, mas as ruins também. Eu sei que um dia isso vai passar. Quando vai ser, não tenho a menor ideia, mas sei que um dia vai passar. Se vou voltar a ganhar 9 ou 19 ou 900, não sei, Jeová é que sabe. Mas nesses anos todos, Deus não tem me desamparado. Assim como não tem desamparado você também. Então volte a viver. Volte a viver. Esqueça o luto. Chegou a hora de enxugar o rosto, deixar a lágrima de lado, trocar de vestimenta, trocar de roupa. Davi estava chorando pelo filho que estava doente, e a Bíblia diz que ele se trancou no santuário e jejuou, não quis comer, não quis ouvir ninguém, não atendeu ninguém, não quis música, não quis nada, se prostrou no chão, e ninguém reconhecia Davi. Enquanto o menino estava doente, Davi estava com a cara no pó orando. Aí chega a notícia: o menino morreu. Na verdade ele ouve um burburinho no corredor, e os homens aí: como é que a gente dá notícia ao rei? Como é? Se ele já está desse jeito, só porque o menino está doente, se disser que morreu, o rei capota. O rei ouviu a conversa e disse: deixa cá.
O menino morreu? Morreu, majestade. Pronto, me traz aí água, comida, traz aí, chama a banda, chama o Ministério de Louvor, manda todo mundo para a igreja que vamos fazer um culto. Os caras endoidaram. Disseram, oxi, esse Davi tem que ser maluco mesmo. Enquanto o menino estava doente, ele estava numa deprê danada. Agora que o menino morreu, ele quer fazer festa? Aí Davi disse, ó, acabou. A minha esperança acabou. Eu ainda tinha esperança que Deus mudasse o quadro. Deus não quis mudar. Eu não posso mudar o que Deus fez. Eu vou me encontrar com Ele. Ele não pode voltar a mim. Então, vida que segue. Entenderam isso, sim ou não? O que você não tem jeito? Vida que segue. Ah, perdi aquele contrato. Ah, perdi aquele negócio. Ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Vida que segue. Volte a viver. Filipenses 3,14. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Para onde é que Paulo está olhando? Para onde Paulo está olhando? Fala mais forte, para onde Paulo está olhando? Para o alvo. Tem um desenho animado chamado Snoopy. Eu gostava muito de assistir Snoopy. E aí tinha um desses episódios que Snoopy está com uma flecha, jogando uma flecha num alvo. Aí o que é que ele faz? Ele, em vez de pegar a flecha e jogar no alvo, ele pega a flecha, vai lá e coloca no alvo e volta. Aí pega a outra, vai lá, empurra no alvo e volta. Aí Minduim, um amigo dele, diz, Snoopy, seu tonto, não é assim não. Você primeiro bota o alvo, depois puxa a flecha e solta. Ele diz, assim é mais difícil. Seja empurrando a flecha no alvo, ou seja puxando o arco, siga para o alvo. Amém ou não amém? Siga para o alvo. Isaías 43, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem? Volte a viver. Vou dizer de novo, volte a viver. Escute aqui, faça a sua vida valer a pena. Isso só depende de você. Não é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pastor, sua igreja, o presidente da república que vai fazer sua vida valer a pena. Não é você quem tem essa responsabilidade de fazer sua vida valer a pena. Volte a viver como crente. Quem é responsável pela sua comunhão? Você. Quem é responsável pela sua adoração? Você. Tome uma atitude nessa manhã. Acorde, levante e diga, eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a ler a minha Bíblia. Eu vou voltar a buscar a face do Senhor. Eu vou voltar a adorar o Senhor. Está difícil, está doendo, está apertado, estou com raiva, estou zangado, estou virado pelo avesso, mas eu vou voltar a adorar o Senhor. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Isso é você quem faz, é a sua alma que precisa fazer. Chega de ficar na defesa, chega de ficar no luto, chega de ficar na dor, chega de ficar na céus, ó vida, ó desespero, ó agonia. Lembra desse desenho animado? Ó céus, ó vida. Lembra dele? Tem um bocado de véio aqui que lembra. Eu sempre fui fascinado em desenho animado. É verdade ou não é? Ai céus, ó vida, agonia, pelo amor, olha para quem está diante de você e diga assim, pelo amor de Deus, acorda para a vida, Deus tem o melhor para você, o melhor de Deus está reservado para você, para com esse chororô, para com essa lamentação, adore, celebre, glorifique, bendiga, exalte, glórias ao nome do Eterno, aleluia, aleluia. Terceiro lugar, para a gente correr, que o tempo não me espera. Preste atenção nos sinais de Deus.
Preste atenção nos sinais de Deus. Verso 5. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? No verso 20, vai estar escrito: Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado, é um dos responsáveis por nós. Quantos trabalhadores você imagina que tinham naquela colheita de Boaz? 5? 6? 10? 100? 1000? Não sei. A Bíblia não diz. Mas no meio daquela multidão de gente colhendo, Boaz viu Ruth. Sabe quantas pessoas estão passando pelas mesmas coisas que você está passando nessa manhã? Milhões. Mas no meio de todas elas, Deus está vendo você. Preste atenção nos sinais de Deus na sua vida. Quem é aquela mulher? Qual delas? Tem tantas. Não aquela que está de vermelho. Quem é aquela que está de blusa branca? Quem é aquela que está de cabelo pintado? Quem é ela? Deus sabe quem você é. Amém? Deus te conhece por dentro e por fora, sabe o seu nome, sua história, conhece sua dor, conhece seu lamento, conhece suas aflições. Você não está passando despercebido ou despercebida diante do Eterno. Aleluia! Eu tenho essa convicção na minha alma. Todo dia que eu acordo, eu digo: Senhor, o Senhor está olhando para mim hoje, não está? Eu sei que o Senhor está, o Senhor não esqueceu de mim. Eu sou o filho mais velho de Dona Cleonice, lembre, viu? Se o Senhor precisar de uma referência. Congrego ali na IBMI, sou ovelha do pastor Bira. Ó, escuta a oração dele, Senhor. Se o Senhor não escutar a minha, escuta pelo menos a dele. Está entendendo isso, sim ou não? Deus está olhando e Deus está olhando para você. Você crê nisso nessa manhã? Então aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus. Observe os sinais de Deus na sua vida. Observe os sinais de Deus na sua família. Observe os sinais de Deus na igreja. Talvez você não consiga encontrar nada na sua vida que lembre um sinal de Deus. Eu acho muito difícil. Mas se você não achar, dê uma olhada na sua família. Talvez você encontre algum sinal da bondade de Deus na sua família. Aí você vai dizer: pastor, eu tenho olhado e não tenho visto nada. Eu acho difícil. Dê uma olhada na igreja. Talvez você encontre sinais da bondade de Deus na igreja. Aí você está tão incrédulo, tão duro, coração tão amargurado, que você não consegue encontrar a bondade de Deus na igreja. Você não consegue encontrar um testemunho. Você não consegue ouvir ninguém falando nada de Deus. Dê uma olhada de Deus no mundo. Veja a bondade de Deus todos os dias, 5 da manhã, quando o sol nasce e quando ele se põe no final do dia. E se você ainda não entender que isso é a bondade de Deus, leia Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Isso é a bondade de Deus. A primeira expressão da bondade de Deus que você tem que prestar atenção nessa manhã, que eu te incentivo, está em Salmo 139, versos de 13 a 15. Diz assim: ah, sim, tu me moldastes por dentro e por fora, tu me formastes no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Que criação é você? É a melhor coisa que Deus fez. E é que o diabo mais quer estragar. Porque a melhor coisa que Deus fez está sentado nesta manhã, nesse santuário, que eu estou ouvindo essa mensagem aí em casa. É você. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Olha que palavra maravilhosa, Salmo 139. Essa Bíblia é a mensagem. Olha que texto rico de detalhes, de informações, que se você não conhecia nada da Bíblia, pegue só esse texto nessa manhã, grave, memorize e leve para casa e pense nele o dia todo. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Salmo 111, verso 3 e 4, o salmista diz: as obras do Eterno são tão grandiosas, dignas de uma vida inteira de estudo, prazer sem fim. Esplendor e beleza marcam sua arte, sua generosidade jamais acaba, seus milagres são um memorial. Escute aqui uma coisa que eu quero te dizer: observe o amor de Deus para com a sua vida.
Talvez você não sinta, ou não tivesse sentido até nessa manhã, o quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. Mas eu quero incentivar você a aguçar os seus sentidos nessa manhã e perceber o quanto Deus te ama. A razão é, você está aqui ou você está aí ouvindo essa mensagem. Você precisa valorizar o que Deus te deu. Tem gente que não gosta do próprio nome. O próprio pastor Jeremias, que eu citei há pouco tempo, disse que quem não gosta do nome, desonra o pai e a mãe. Porque você não tinha poder nenhum de escolher seu nome. Quem escolheu foi seu pai e sua mãe. Então quando você diz, não gosto do meu nome, você está desonrando seu pai e sua mãe. A não ser que seu nome lhe coloque numa situação constrangedora, e aí a lei lhe permite mudar, né? Eu li uma vez uma lista de nomes que um deles era 1, 2, 3 de Oliveira 4. Aí é complicado. Rolando do alto abaixo da escada. É complicado uma pessoa se chamar desse jeito, não é verdade? Mas era uma lista de nomes mesmo que tinham sido registrados em cartório. Tamanho, enfim. Se você não tem um nome desse jeito, valorize seu nome. Quando eu era criança, eu achava meu nome estranho. Já falei isso aqui na outra mensagem. Com uma criança se chamar Orlando. Quando a professora na primeira série, segunda série chamava Orlando, eu senti o mundo cair sobre meus ombros. Orlando. O nome grande para uma criança, Orlando. Aí depois eu cresci e descobri que o meu sobrenome é Gomes. Aí quando eu vou me apresentar às pessoas, seu nome, Orlando Gomes. Aí o cara diz, nome de uma avenida, né? Eu digo, não, é ela que tem meu nome. Aí eu comecei a dar valor ao meu nome. E hoje eu tenho o maior orgulho em me chamar Orlando Gomes. Esqueço até que tem um dos anjos no final, que é até mais importante. Mas, está entendendo? Valorize seu nome, valorize sua família, valorize o que Deus te deu. Coisas simples, mas valorize. Outra coisa que você precisa valorizar é estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tem gente que não dá valor a estar na igreja. Tem gente que não sabe o valor de congregar, de estar na igreja, na casa do Senhor. Sabe por quê? Eu fiz uma brincadeira aqui nesse instante, quando eu disse que, quando Deus, eu digo ao Senhor, quando o Senhor não ouve minha oração, ouça a do pastor Bira. Gente, quando o meu pastor, quando a minha liderança ora por mim, sabe o que é que está acontecendo? É a minha cobertura espiritual orando pela minha vida. Na hora que ele ora, diz, Senhor, abençoe os membros da IBMI, mesmo que ele não diga meu nome, o seu, o nome de cada um. Na hora que ele ora, diz, Senhor, abençoe os membros da minha igreja. Eu estou debaixo de uma bênção sacerdotal e de uma bênção paternal, de uma bênção especial. Então valorize isso. E pare com essa besteira de achar que o pastor quer seu dinheiro. Nem tanto dinheiro assim você tem. Tem alguém aqui com 1 milhão na conta hoje de manhã? Não diga não. Que é para não passar vergonha. Nem tanto dinheiro você tem para dizer, o pastor só quer meu dinheiro. Bom seria se você tivesse dinheiro para investir aqui, não na igreja física, mas na obra do Senhor. Você não sabe o quanto é abençoador investir na obra do Senhor. Deixaria de bobagem, de ignorância e dizer, não vou para a igreja porque o pastor só quer meu dinheiro. Acorda para a vida. Valorize a bênção que está sobre você. Valorize. E por último, não menos importante, cultive o caráter de boa fama. Agora eu sei que vocês não vão dar glória a Deus não. Primeiro foi, não diga que as circunstâncias conspiram contra você, depois volte a viver, preste atenção nos sinais de Deus e agora cultive o caráter de boa fama. Verso 11 e 12 do texto que nós lemos, tem um momento interessante. Eu li esse texto em casa e chorei. Eu li em 4 versões diferentes, chorei em todas elas. Boaz respondeu, ouvi tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou pai, mãe, pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Verso 12. Que o Senhor recompense tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio buscar, lhe dê grande recompensa. Todo mundo conhecia a história de Ruth. Todo mundo conhecia as boas ações de Ruth.
Em outras palavras, Belém era uma cidade pequena, muito menor do que o bairro de Nazaré, muito menor talvez do que a rua onde eu moro, pequena, todo mundo conhecia todo mundo. E quando Ruth chegou com Noemi, todo mundo já sabia quem Ruth era. E depois de um tempo, quando ela está na colheita na casa de Boaz, todo mundo conhecia a história de Ruth. O que é que eu quero dizer com isso? O seu testemunho chega antes de você. A sua história chega antes de você. Não adianta pousar de humilde. Quantas pessoas sabem que você é meio pedante, arrogante? E você também sabe, e eu também sei. Não adianta se fazer de santo, quando eu sei que eu não valho um centavo. Não adianta se fazer de bonzinho, quando na verdade eu sei que eu sou ruim pra dedéu. A minha história chega antes de mim. Ruth não estava representando um papel, ela estava sendo Ruth. A nossa vida não é um teatro, a gente não representa, a gente vive. E as pessoas sabem quem nós somos sem a gente precisar abrir a boca. Então, cultive um caráter de boa fama. Isso é possível, pastor? É possível. Na caminhada cristã, um currículo não é de papel, é de vida. É vida. Eu apresento o meu currículo, as pessoas se assustam. Esses 6 anos desempregado, eu tenho feito algumas entrevistas, o cara diz assim: rapaz, se eu empregar você aqui, no dia seguinte você toma meu lugar. Não tem vaga para você aqui não. Eu digo, pelo amor de Deus, o que é que adiantou estudar tanto, fazer tanta coisa, melhorar um currículo, na hora do emprego, o cara diz: eu não vou lhe empregar porque você toma meu lugar? Oxi. Já aconteceu várias vezes. Eu já pensei em fazer um currículo só com ensino primário. Ensino primário. Sei ler e escrever. Porque o meu currículo as pessoas se assustam. Dá para entender um troço desse? Aqui para a gente é um negócio interessante, né? Você quer emprego quando é jovem? Diz, tem experiência. Não dá emprego porque não tem experiência. Quando você tem experiência, diz, não tem emprego porque você tem muita experiência. Aí é complicado. É complicado. Entendeu isso, gente? Sim ou não? A sua história fala mais alto do que suas palavras. Josué 9:9 diz: eles responderam: esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua? Está aí não? Ah não, está aqui só para mim. Ouvimos a sua fama. Olha o que é que estão dizendo de Josué: nós viemos de longe, porque ouvimos a sua fama, e tudo o que Deus fez no Egito. O que é que chegou primeiro, antes das pessoas conhecerem Josué? A fama dele. E eles estão vindo conhecer Josué por causa da fama. 1 Coríntios 14:17. A fama de... desculpa, 1 Crônicas. Aí está errado, viu? Eu errei. Eu botei errado. 1 Crônicas 14:17. A fama de Davi se espalhava por toda a parte. Só está errada a referência. O texto está certo. A fama de Davi se espalhava por toda a parte, e o Eterno fez que as nações pagãs o temessem. Eclesiastes 7:1-10 diz: uma boa reputação é melhor do que muito dinheiro no bolso. E Mateus, escrevendo acerca de Jesus, ele disse, Mateus 4:24: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. Cultive o caráter de boa fama. Jesus, preocupado com essa verdade, ele disse aos discípulos e para nós: vós sois, complete, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Sabe qual é uma das características do sal? Sabe, pastor, salgar, temperar, manter o sabor. Não, tem tudo isso. Mas quando você vai numa churrascaria, no rodízio, qual é a primeira carne que eles trazem para você? Ou as primeiras? As mais salgadas, não é verdade? A calabresa, a toscana, e as carnes mais salgadas são as que eles trazem primeiro. Você sabe por que eles fazem isso? Para dar sede.
logo em seguida vem alguém e te pergunta: bebeu alguma coisa, senhor? Estratégia. Eles trazem a carne mais salgada para despertar em você sede. Aí você bebe refrigerante, suco, paga um absurdo e come pouca carne. Uma das características do sal é despertar sede. Ao dizer vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo: vocês precisam trabalhar para que as pessoas me procurem, porque Ele disse: eu sou a água da vida. Entenderam isso, sim ou não? Eu preciso que a minha vida desperte nas pessoas o interesse por Jesus. Quando falam do pastor Orlando como profissional, como prestador de serviço, como servidor, como empregado, o que é que dizem? Chega no horário, cumpre as tarefas, faz o que manda e um pouco mais? Ou é aquele que reclama, é o líder do motim, é o líder da revolução, é o líder da greve, é o primeiro a não ir num dia depois de um feriado, é o primeiro a enforcar? Quem é Orlando Gomes como empregado? Quem é você na sua empresa? Quem é você na sua escola? Na sua faculdade? É o melhor da turma? É o que mais estuda? É o que ajuda as pessoas? Ou o que fica na ponga? E aí, velho, como é que foi? Rapaz, estava no ensaio do louvor, rapaz, foi uma bênção. Ontem eu estava numa vigília daquelas que não tive tempo nem de estudar. Oxi, o que tem a ver uma coisa com a outra? Todo mundo conhece o labareda de fogo que você é, mas também conhece o irresponsável que é com as suas questões pessoais. Isso é apenas uma conjectura, não estou acusando ninguém, vocês entendem isso. Cultive o caráter de boa fama. Senão os tempos bons não virá para qualquer pessoa, menos para você, menos para mim. Sabe por quê? Porque eu não sou digno de ter nada, porque eu não valorizo aquilo que eu tenho. Deixa eu te perguntar, e quero encerrar nessa manhã essa palavra com duas perguntas. Você se recomendaria? Como crente, você se recomendaria? Quem te conhece te recomendaria? Talvez você dissesse sim para a primeira pergunta. E a segunda? Quem te conhece te recomendaria como crente? Está ali, ó, aquele ali é crente. Pode falar com ele que ali é crente, ele é irmão, é irmã. Como profissional, como servidor, como trabalhador, como empregado, como patrão. Você é um bom patrão? Trata bem seus funcionários? Você que é funcionário, trata bem seus patrões? Você que é liderado, trata bem seus líderes? Você que faz parte de um ministério, se envolve corretamente, completamente no seu ministério para o sucesso dele? O seu líder na igreja tem prazer, alegria em trabalhar com você, ao seu lado? Você que trabalha ao lado da liderança da igreja, apoia, é um apoiador da obra ou é um crítico da obra? Cultive o caráter de boa fama. Eu disse que essa hora era a hora difícil de dar glória a Deus. Mas você pode se esforçar, porque a palavra de Deus é para curar você, é para tratar você, é para abençoar você. Amém? Quem quer um bom tempo de Deus? Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Provérbios vai dizer, não está aí esse texto, 27:2, que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quem sou eu? Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o último pacote do biscoito. Comigo o negócio o buraco é mais embaixo. Aí quem te conhece faz assim por trás, ó. Não, é furada. Mas quando alguém pergunta assim, me dê referências suas, pergunte a qualquer pessoa que me conhece. Deixe que eles falem a meu respeito. Cultive o caráter de boa fama. Amém ou não amém? Amém ou não amém? As circunstâncias podem não ser boas, favoráveis para a sua vida, mas nessa manhã Deus tem uma palavra de vitória para você. Talvez você esteja enfrentando uma luta, uma guerra, uma prova, não sabe mais o que fazer. A palavra de ordem nessa manhã é: levante-se, volte a sonhar,
volte a viver, acorde, saia do luto, saia da dor, saia da depressão, saia da angústia. Deus tem uma palavra de vitória para você. Talvez você veio aqui nessa manhã se sentindo desprezado, ninguém, sabe, sem esperança, sem futuro, sem nada, você entrou aqui por acaso, ou está assistindo essa mensagem por acaso. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus te ama. Eu queria que você profetizasse para quem está aí perto de você, 2 ou 3 pessoas: Deus te ama. Você não sabe o quanto isso é importante. Deus te ama. Deus te ama. Trouxe você aqui hoje para dizer que Ele te ama. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua história, quer cuidar do seu futuro, quer cuidar de você. O ano está acabando. Talvez tenha sido um ano difícil, e foi, realmente foi. Você não sabe o que 2023 vai trazer, mas eu sei de uma coisa: se Deus estiver comigo, venha 23, venha 24, venha 25, venha 2030, venha 2050, a bênção do Senhor estará sobre minha vida, e eu serei vitorioso para a glória do nome dEle, porque Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Aleluia. Eu quero orar nessa manhã por todas as pessoas que querem uma oração especial, que querem força de Deus para continuar a vida. Seja você crente ou não, eu não quero fazer distinção agora. Se você é crente ou não crente, mas quer receber força de Deus, ânimo de Deus, coragem de Deus, a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, vem à frente. Eu quero orar por você e não vou demorar muito. Venha correndo, porque a oportunidade é agora. Eu quero abençoar a sua vida e quero orar por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. 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 Venha. Deus tem uma palavra para você. Tem uma palavra de vitória para você. Tem esperança para a sua vida. Venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Venha. Venha correndo. Venha. Na galeria tem mais alguém? Pode vir. Pode vir. Aleluia. 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 Pode espalhar aqui, os corredores estão ficando cheios, glória a Deus. Pode vir, aleluia. Põe a mão no seu coração, você que está aqui, você que está aí, levante a sua mão e abençoe esse irmão, essa irmã que teve coragem de vir à frente. Você que veio, põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, sou apenas um canal, sou apenas um vaso. Essas pessoas vieram não diante de mim, nem diante do pastor Bira, nem diante do altar, vieram diante do Deus da glória, ao Deus que os ama, diante do Deus que os abençoa, diante do Deus que falou com eles nesta manhã. Eu não tenho dúvidas no meu coração, nenhuma dúvida, de que ao saírem deste culto, ou em casa, onde elas estiverem assistindo, no trabalho, aonde quer que ouçam esta mensagem, eu não tenho dúvida que a tua poderosa mão está com elas, e estará transformando as suas vidas. Deus, tira agora toda a dor, todo o luto, toda incerteza, toda insegurança, toda angústia, toda amargura da alma, toda decepção. Restaura a fé, a alegria, a esperança, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se há alguém nesse meio, Senhor, que pela primeira vez está vindo a esse lugar e sente no coração o desejo de entregar a vida ao Senhor, receba agora essa pessoa. Receba agora essa pessoa, esteja ela aqui ou em casa, em nome de Jesus. Receba como filho, receba como filha. Quem sabe alguém que está afastado do Senhor, que estava com uma vida meio para lá, para cá, meio sem firmeza, meio sem segurança, meio que indeciso, mas nessa manhã tomou a decisão no seu coração: eu vou me firmar no caminho, eu quero caminhar com Jesus, Jesus é a melhor escolha da minha vida. Receba essa pessoa agora, como filho, como filha amada, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Antes de você sentar, tem alguém aqui nessa manhã que entregou a vida para Jesus, que veio aqui pela primeira vez e decidiu entregar a vida para Jesus, ou está se reconciliando com Deus? Tem alguém aqui nesse meio? Não? Todo mundo aqui é crente? Os crentes aqui, todo mundo. Então dá um abraço nessa pessoa aí, se você puder, se ela permitir, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode sentar, Deus abençoe você, tenha um bom dia, amém, aleluia.